Olá, gente, como que vocês estão? Tudo bem? Hoje o vídeo é um pouco diferente, sobre um assunto que é muito comum nos dias atuais, né? E as pessoas hoje em dia estão falando um pouco mais. Antes era conhecido como um tabu, né? Como se as pessoas que tivessem essa condição fossem de outro planeta, né? Mas, graças a Deus, hoje em dia é um assunto que é bem abordado e até mesmo nas escolas, ambiente de trabalho, nas famílias, né? É um assunto que as pessoas falam bastante. E isso é muito bom. É uma questão emocional, né? A gente sabe que hoje em dia também a gente está muito sobrecarregado com problemas aí de excesso de trabalho, muitas atividades para fazer no dia a dia que acabam deixando a gente um pouco estressado, ansioso além da medida. Só que às vezes isso causa um desgaste tão grande que a gente acaba por si só achando que é algo normal e deixa passar despercebido. A gente passa noites sem dormir, pensando muito em problemas de família, do trabalho. A gente não vive uma vida, digamos, sadia, né? A gente se perde ali um pouco nas nossas ansiedades do dia a dia. Só que o que acontece? Desde a minha infância eu sempre tive muita ansiedade, né? Eu achava até um pouco comum isso, né? Eu morava, na época, na minha infância, eu morei no Maranhão, né? E eu tinha muitas palpitações no coração. Tinha época de prova que eu não dormia. Eu sou testemunha de Jeová e quando tinha assembleia, congresso, eu lembro que eu passava dias antes, assim, pensando muito. Aquilo era o meu principal foco, né? Eu tinha uma preocupação excessiva, né? Ansiedade excessiva com acontecimentos que eram para ser felizes, né? Então, ansiedade normal, né? Que a gente tem no dia a dia, transformava, assim, numa eventual circunstância que eu não conseguia controlar as minhas emoções. E aí isso foi passando, né? Também tive alguns problemas familiares, não tinha muita facilidade para conversar sobre problemas, né? Então isso acho que também foi um agravante. E isso foi passando, né? Adolescência, também a fase adulta, e aí com 18 anos eu vim para São Paulo. E eu lembro que aí eu comecei a trabalhar, né? Eu vim para cá para trabalhar e tudo começou essa rotina meio louca de trabalhar, estudar. E a ansiedade, eu lembro que só foi aumentando e aumentava. Pensamentos constantes, né? Dificuldade de dormir. E eu lembro que na primeira vez que eu caí mesmo numa tristeza profunda, eu não conseguia nem levantar da cama para fazer os meus afazeres do dia a dia, né? Foi algo muito difícil. E eu já trabalhava numa farmácia, estava com dificuldade de relacionamento muito grande com os meus colegas e chorando muito, né? Qualquer coisa já chorava, o olho enchia de lágrimas. E aí eu resolvi, de fato, cuidar da minha saúde emocional, né? Fui num psicólogo também, por orientação de psicólogo, fui na psiquiatra. E eu acabei tomando, né, os medicamentos certinhos que ele prescreveu, com uma ansiedade generalizada. Só que esses medicamentos, eu lembro que mudaram muito o meu humor, né? Até ter uma adaptação, mas ajudaram até o princípio, assim, naquele primeiro momento, nas crises de choro e também nas questões de falta de sono e tudo, né? E foi algo muito bom, porque... E aí eu fui fazer esse tratamento com o meu psiquiatra. Graças a Deus eu arrumei um psiquiatra muito, mas muito bom, que me ajudou, assim, de uma forma maravilhosa, porque
querendo ou não, naquela fase que eu tava de crise ali, eu precisava de um medicamento pra me acalmar, né? E eu lembro que eu tava tomando Passiflora e não tava ajudando em nada. Não que eu esteja incentivando as pessoas a tomarem medicamento, né? Estou citando a minha circunstância, né? O que eu passei, que talvez possa ajudar outras pessoas também. Mas algo que me ajudou bastante também, que me ajudou muito, foi consulta com a psicóloga, né? Porque assim, você guarda muita coisa dentro de você por muito tempo seguido e isso se torna trauma, às vezes precisa tratar. E às vezes, como eu falei, são traumas vindos de infância, né? Uma infância difícil, como foi meu caso, né? E não ter com quem conversar na época, né? Essa confiança e tal. Foi alguns traumas que foram trazidos para a vida adulta. E graças a Deus, eu consegui também uma psicóloga muito boa que me ajudou a lidar com esses traumas, a conversar melhor sobre eles, né? E lidar com eles, porque problemas todo mundo vai ter, né? É muito essa questão de como você vai lidar com esses problemas que vai ditar se você vai ser ou não bem sucedido, né? Claro que algumas pessoas falam assim, mas precisa procurar a Deus. Gente, eu procuro a Deus mais tudo, né? Sou testemunho de Jeová. Eu lembro que minha mãe sempre me levava para o Salão do Reino desde criança e tudo. Não é falta de Deus. Realmente são traumas que são trazidos durante a infância e você precisa cuidar ali, né? Só que eu só fui ver isso muito tempo depois, né? Isso depois de adulta, né? Coisas que eu poderia ter cuidado antes, eu só fui cuidar agora depois de adulta. Mas o importante é que tem tempo para cuidar, né? Difícil para aquelas pessoas que não conseguem. E aí, depois de muito tempo de tratamento, né, para lidar com essa ansiedade, às vezes ainda caí em crises, né, de tristeza profunda, choro, acontecia alguma coisa não sabia lidar e já era meio que um gatilho para desencadear essa tristeza, essa ansiedade generalizada, mesmo com medicamentos. Por isso que eu falo que a terapia é muito importante. E aí, esses dias eu fui diagnosticada com depressão, né? Depressão, né? Algumas pessoas olham pra gente e elas, talvez por não saber mesmo, né, acham que é besteira, né? Tem gente que fala assim, vai arrumar um namorado, vai arrumar uma faxina, vai fazer alguma coisa em casa. E é um pouco difícil, né, porque nem todo mundo vai entender o que você passa e nem vai procurar entender, né? Então, por isso que é importante você procurar entender o que você está passando. E antes de qualquer coisa, procurar profissionais capacitados, né? Para que eles possam te ajudar ali a tomar um rumo certo, ver os tratamentos disponíveis, que nem tudo é só remédio, né? E chegar também ao diagnóstico. Às vezes é só uma fase que você está passando, ou às vezes também é um caso de um diagnóstico de depressão, outros transtornos, enfim, que precisam ali de um acompanhamento mais detalhado, né? Mas a questão é essa, eu tenho depressão e eu faço tratamento, agora tenho que fazer tratamento direto e sempre estar acompanhando. Eu nunca entendi o que era uma depressão, né? Mas eu vejo que hoje em dia está muito acompanhado aí de uma tristeza, um sentimento de inutilidade. Parece que você é um lixo, sabe? Não tem vontade de sequer lavar o cabelo. Eu lembro que passava uma semana sem lavar o cabelo, ou mais dias sem lavar o cabelo cheio de caspa. Procrastinação também, aquele afastamento social das pessoas, distanciamento, também um pouquinho de mudança de humor, né, que era bem comum no meu caso, crises de choro repentinas, qualquer coisa eu estava chorando, e essa questão também de não ter um foco, né? Você perde um pouco do foco, porque tem muito isso também, né? A nossa serotonina ali, né, tá muito baixa, então mexe com tudo na gente, né? Então é muito importante cuidar mesmo. Só que esse vídeo é uma conscientização, né? Para que as pessoas também não julguem o próximo que tá ali sofrendo de uma depressão,
seja ela em que grau for, né? Nem quaisquer outras doenças, sejam elas físicas ou emocionais. Eu acredito também que essas doenças emocionais são muito sérias, porque você pensar que uma pessoa pode tirar a vida, né? Por ter uma depressão, se sentir inútil, isso é muito sério, né? E aquelas pessoas que estão ali, né? Que se preocupam, pode ser um filho, uma mãe, um pai, um sobrinho, e às vezes tem uma tristeza ali que não é tratada e do nada elas tiram a vida. Ou então elas decidem não fazer as coisas que são importantes por causa de uma depressão que não foi tratada. Ou até mesmo aquelas que tratam, mas que não melhoram, né? Então precisa de todo um apoio para que elas possam se cuidar, né? E que não transforme-se em outras doenças aí, né, gente? É muito importante. E hoje eu vejo a importância da terapia, né? É importante a gente explanar o que a gente está sentindo, os nossos sentimentos, né? E dar um incentivo, né, para os nossos amigos, qualquer pessoa que seja ali da nossa convivência, a fazer coisas que o ajudem no bem-estar, ter um hobby, né? Fazer coisas que gostam, que dão prazer, para aumentar ainda mais ali a serotonina, né? Esses hormônios que ajudam na alegria e bem-estar, tá bom? E aí, numa próxima conversa, a gente fala sobre outro assunto. Se vocês também quiserem comentar aqui, podem comentar, fiquem à vontade, dê sugestões também de vídeos e eu apareço por aqui mais vezes, tá bom? Porque aqui a gente fala sobre pele, sobre tudo, bem-estar, né? E por que não também falar sobre saúde mental? Agradeço, beijos.